Bem-vindos à Barreira TV. Eu sou o Felipe Diniz. E eu sou o Gabriel Ataíde. A gente está dando início ao nosso canal hoje, falando sobre esporte profissional e amador de Quirinópolis. Hoje a gente vai estar fazendo nosso primeiro vídeo. A gente está com o intuito de criar nossa opinião sobre o futebol. Nós já fazemos isso em nossos grupos particulares, agora a gente resolveu expressar para mais pessoas, para esse canal no YouTube. Espero que vocês gostem bastante. Somos naturais de Quirinópolis e vamos gravar não só do esporte amador daqui de Quirinópolis também, como do profissional, que é o maior intuito, é falar do esporte profissional. Dar nossa opinião sobre a rodada do Brasileirão, rodada da Champions, que a gente já vai estar comentando nesse vídeo e tudo mais. E hoje o nosso primeiro tópico é falar sobre Flamengo e São Paulo, né? O tricolor paulista acabou saindo com a vitória, fez uma grande partida, sim, independente da crise que vem vivendo, mas fez um grande jogo contra a forte equipe do Flamengo, que eu acho que é uma equipe que vem para brigar por títulos, mas o São Paulo mostrou ontem também que apresenta ser uma forte equipe. O São Paulo é o curioso de destacar que é uma linha de três zagueiros meia boca e toma gol todo o jogo, é algo que realmente o São Paulo tem que melhorar. É uma crise financeira nos bastidores horrível, que diminui o tamanho do São Paulo. Para mim, o São Paulo esse ano briga contra o rebaixamento. Assim, não corresponde à grandeza do clube, mas é o que o São Paulo vai ter que lutar. E começou muito bem com a vitória contra o melhor time do país. Assim, essa questão de brigar contra o rebaixamento, eu acredito que não. Acredito que o São Paulo não tem um elenco muito recheado, mas se conseguir manter o nível de concentração que teve nesse primeiro jogo, vai ser um time que pode brigar por coisas grandes, talvez uma Libertadores ou até mesmo o título, quem saiba, mas eu acho que o título não vai fugir de Palmeiras, Flamengo ou até mesmo Cruzeiro. Acho que vai ficar nesses três polos aí mesmo. Eu acho que o problema do São Paulo é muito em questão de elenco também, um time que tem muitas lesões e muita garotada da base para subir, que não, os moleques vai subir. Um time em crise financeira, em crise futebolística, o São Paulo não apresenta um bom futebol nem no Paulista, e isso acaba queimando os moleques. Eu acho que vai ser bem pesado pro São Paulo esse brasileiro. Não só o brasileiro, o ano inteiro vai ser um ano complicado. E assim, a gente falando agora do elenco de São Paulo, a gente pode notar que, apesar de não ser um sistema que dá muito certo com o Hernan Crespo, ontem foi um sistema que deu certo, e eu acho que muito em virtude que a equipe do Flamengo sofre muito em jogar contra linha de 5. Linha defensiva de 5, o Flamengo não consegue penetrar, defesa muito forte e o Flamengo sofre pra caramba. Eu acho que principalmente, isso vai ser um pouco anulado pela baita assistência que o Pedro deu, mas o Pedro praticamente não toca na bola. Realmente, é um ponto que tem que ser falado. O Arboleda ontem anulou o Pedro, fez uma grande partida. O trio defensivo de São Paulo fez uma grande partida ontem, falhou na hora do gol, que a gente estava comentando, foi um grande passe do Pedro, mas um lance dentro do jogo todo. Também pode destacar os dois alas, o Mike, que é da base, muito bom lateral direito, e o Enzo Dias, que fez uma partidaça, deu uma assistência pro Luciano, que nesse primeiro gol falha do Léo Pereira, né? Eu acho que falhou. Nos dois gols do Flamengo foram falhas. Foi uma falha absurda do Pulgar, não dá pra entender o que ele tentou fazer ali. E eu acho que ele vinha fazendo uma boa partida, o Pulgar fazer uma boa partida, só que falhou no gol. O Flamengo fez uma partida muito abaixo, o time de modo geral não foi bem. Acho que se for para destacar alguém é o Cebolinha no primeiro tempo. E o Cebolinha tentou muito, que é um ponto que a gente pode destacar que não pode ser reserva no time do Flamengo. Ainda mais o Samuel Lino. Não pode. Entrou muito abaixo, errando errando passe, errando coisas simples. Pelo investimento que foi feito no Samuel Lino, eu acho que não correspondeu até hoje. Ele defensivamente é um bom jogador, só que ofensivamente não oferece risco de nada. Então, o problema, o cara é atacante, é bom esse é o problema. Não ofensivamente. Isso que complica a situação. E o Cebolinha vem correspondendo muito bem, entra sempre bem, finaliza, gera risco o jogo todo e ele merece ser titular. Eu acho que ontem mostrou que ele tem que ser o titular naquela função. Outro que tá devendo já tem uns tempos é o Carrascal, né? Muito abaixo, quase não pega na bola, quando inventa umas coisas que não cabe ao momento do jogo. E assim, ontem errou uma oportunidade muito clara, o Cebolinha deu um passe muito bom. Acho que outro momento que o São Paulo teve uma falha defensiva foi esse momento que o Pedro conseguiu tirar o Arboleda do centro da defesa e o Carrascal atacou o espaço. O Cebolinha achou um bom passe, só que na tomada de decisão o Carrascal foi mal. Assim, eu acho que se for tirar do time do Flamengo, eu acho que o Plata fez uma boa partida até por conta do gol. O Everton Araújo vinha fazendo uma boa partida. É um jogador que deve ser destacado. Nesse início de temporada
vem evoluindo bastante. Ele quase não teve oportunidades ano passado, né? E esse Exato, começo de sim. temporada ele começou jogando e não saiu mais. Ficou ele pro lugar ali. Mas eu acredito que ele não seja titular, mas Não, esse é um eu acho jogador que vai ter mais oportunidade esse ano, Sim. porque ele era muito bom defensivamente, um jogador que marca, ganha muitos duelos, só que tecnicamente falhava muito. Mas nesse início de temporada mostrou diferente. Ele tá com um passe bom, ontem ele criou bastante, tava finalizando de longa distância. Sim, não teve algumas finalizações para fora, mas estava tentando. Era um jogador que estava tentando. O Varela pode ser destacado, que vem numa crescente muito grande no final do ano passado, tá jogando muito bem. E ontem o que me surpreendeu foi a dupla de zaga do Flamengo, que é algo que eu sempre gosto de falar, que os dois melhores zagueiros do Brasil, que estão vendo um bom momento, só que ontem falharam bastante questão de passe, estava errando muito passe, muito por conta do sistema do São Paulo de defesa e também o início de temporada, assim, mas O Rossi, o que foi o Rossi no primeiro tempo? exatamente. Um atrás do outro. Toda hora que era bola recuada era Nossa, falha. Sim, eu acho que isso pode se levar em conta o início de temporada? Pode, mas não dá pra pro resto da temporada, porque o Rossi falhou na temporada passada várias vezes. O Léo Pereira falhou várias vezes com a bola no pé. Então, algo que o Flamengo tem os próprios jogadores corrigem, não tem como o Felipe Luiz corrigir isso dos caras. Obviamente ele treina, ele faz trabalho de triangulações, tal, que ele tem que gosta de falar. Só que sem os caras tem que se corrigir dentro de campo. Aí o Rossi ficar mais esperto. O Rossi foi dominar a bola com a sola, eu tô olhando pra frente, porque ele quase tomou um gol. Se tivesse mais próximo do gol, perto do gol. Sim. E destacar também a chegada do Vitão. Você acha que o Vitão vem pra brigar ou é só pra compor? Só pra compor, né? Você acha que não tem como ele tomar lugar de nenhum dos três que já estão ali, que é Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Eu acho que ele vai, pro futuro, muito bom, porque o Vitão é novo, o Vitão tem 23, 24 anos. Pro futuro, muito bom, mas pra hoje não joga. E agora também temos a chegada do Paquetá. Pra você, o Paquetá vem com qual status no Brasil? Craque, melhor jogador? Eu acho que vem para ser o melhor jogador do Brasil. Eu acredito. Posso estar enganado, mas pelo momento que ele vive lá fora, ele tinha proposta de times europeus, resolveu vir pro Brasil. Acho que assim, uma questão que o Paquetá deve melhorar é o mental. Acho que até esse foi o motivo da escolha dele voltar pro Brasil. Mentalmente ele apresenta alguns problemas por conta daquele problema na questão de aposta, mas questão futebolística, eu acho que o Paquetá vem para ser o melhor jogador do Brasil. Eu acho que não vai ter ninguém do nível dele aqui no país. Realmente é um jogador nível Premier League. Não acho que ele é 10 da seleção brasileira. Não, também longe. Eu acho muito longe disso, mas pro Brasil ele vai sobrar. E para mim vem também para ser o melhor jogador. O elenco do Flamengo cada vez mais forte. 260 milhões de reais. É algo que, tipo assim, você falar 5 anos atrás era algo impensável aqui pro país. E hoje o Flamengo tem esse porte de chegar lá na Premier League e tirar o 10, jogador, o 10 do West Ham, que brigou até a última rodada para ir pra Champions. Exato. Esse é o nível do Flamengo hoje. Muito acima de todos os outros do Brasil. Sim, e agora sobre as questões dos gols, comentar sobre os gols, que a gente comentou que tiveram falhas. Eu acho que no primeiro gol do jogo, no gol do Flamengo, foi um lance bem trabalhado, conseguiu virar a bola de um lado para o outro e achou um espaço vazio. Só que não dá pro Pedro dar um passe de peito dentro da área, ninguém encostar nele, foi totalmente livre. Acho que isso foi a falha do São Paulo, que a gente citou anteriormente. Foi um momento de erro do jogo todo, mas assim, não pode acontecer. É um jogo, talvez, se o São Paulo não consegue reverter, era uma falha que custava os 3 pontos. Mas conseguiram reverter. Agora, falando sobre o Flamengo, no primeiro gol, eu acho falha do Léo Pereira, um grande cruzamento do Enzo Dias, que para mim foi o melhor da partida ontem, tanto defensivamente como atacando. Fisicamente foi um touro, atacou, defendeu, a ala esquerda ali ele fez por merecer. Assim, no final do jogo tava cansado, mas isso é normal, início de temporada, mas foi uma grande partida, fez um cruzamento perfeito e o Luciano fez o gol, e o Luciano, que é um carrasco do Flamengo há muito tempo, faz gol no Flamengo sempre. Eu que sou flamenguista, eu sempre passo mal quando o Luciano tá no jogo. Ele faz gol mesmo, ele é um jogador muito chato, briga por todas as bolas, ele gosta de jogo grande. E ele comentou no intervalo, deu entrevista no final, ele falou uma coisa interessante. Falou que ele pediu para a torcida não abandonar o São Paulo, que os jogadores não vão abandonar. Independente da crise que está vivendo financeiramente, não vai faltar entrega. E o São Paulo demonstrou isso ontem. Não faltou entrega em momento algum. E fez por merecer a vitória.
eu acho algo importante destacar, o gol do Danielzinho foi uma falha absurda do Pulgar, só que o Exato. Danielzinho tem os méritos dele, né? Sim, Uma sim. baita de uma partida, tanto do Danielzinho, principalmente do Marcos Antônio, que baita jogador o Marcos Antônio, domina o meio de campo de São Paulo. Apesar de São Paulo não ter um primeiro volante, joga com 3 zagueiros e sem primeiro volante. E eu acho que isso o São Paulo peca muito, porque perde muitos duelos, mas quando tá com a bola, o Marcos Antônio dita o ritmo realmente. É um cara super diferenciado de São Paulo. Se perder o Marcos Antônio, acabou o meio de campo de São Paulo. Pra mim, o time fica mais abaixo do que já tá, e o Marcos Antônio tem propostas para sair agora no meio do ano. Se sair é um baita de um problema do São Paulo. Só que o Danielzinho também chegou bem, né? Chegou, não sentiu o peso fez de uma jogar no boa São temporada Paulo, ano fez uma passado. ótima temporada no Mirassol e não sentiu o peso de estar no São Paulo. Sim, sim. E eu acho que no primeiro tempo o São Paulo sofreu um pouco mais por conta que o Danielzinho e o Marcos Antônio não tiveram a posse. Isso. E sempre que roubava a bola, tinha muito campo para percorrer. Tava roubando a bola, tipo, lá na defesa, e para percorrer com o Caleri, não é a característica dele, não tinha como. E o Luciano também tava longe do gol. Então o São Paulo nisso sofreu muito por isso no primeiro tempo. Vão percorrer muito. E o Danielzinho e o Marcos Antônio tava tendo que ter muitos duelos. E já não é a característica deles. É mais de posse. Ter a posse de bola para eles é interessante. Foi o que aconteceu no segundo tempo. São Paulo mudou a estratégia, começou a ter uma pressão melhor. Tava pressionando, só que não tava conseguindo encaixar aquela defesa e roubar a bola. No segundo tempo já conseguiu ter essas roubadas de bolas. E foi algo que originou o segundo gol. Foi uma roubada de bola no meio do campo. Criou, trabalhou bem a bola, chegou no Luciano. E teve a falha do Pulgar, que vinha fazendo uma boa partida, né, que a gente já citou, mas falhou no gol e custou os 3 pontos pro Flamengo. E assim, 3 pontos que a gente esse ano tá tendo um brasileiro diferente, que começando já em janeiro, que não é habitual, mas é pontos que fazem diferença lá na frente. Talvez um empate que deu o título pro Flamengo ano passado, na verdade que deu o título pro Flamengo não, né? Que foram pontos que foi importante pro Flamengo, que naquela trajetória do jogo do ano passado, Flamengo e São Paulo, que foi na Vila Belmiro, o Flamengo conseguiu um empate com a expulsão do Plata, que fez o Flamengo se tornar líder, com a derrota do Palmeiras. Mas eu acho que os times têm que abrir o olho, o Flamengo tem que abrir o olho nesse início de temporada, por conta que vai vir de uma final no domingo, né? Um jogo importante. E é outro jogo que talvez não possa ser com força máxima no brasileiro, e pode ser outra derrota, né? O que você acha você acha que o Flamengo vai com força máxima contra o Corinthians? Ah, tem que ir, né? É uma disputa de título, né? As duas maiores torcidas do país. O Flamengo não vai querer perder. Não ia querer perder pra ninguém, pro Corinthians menos ainda, né? Tem que ir com força máxima. E pra mim já tem que ir com força máxima de novo pro brasileiro e pro carioca. Porque o Flamengo tá devendo no brasileiro e no carioca. Já começou atrás do brasileiro e tá na zona de rebaixamento do carioca. Pelas expectativas que o Flamengo criaram na temporada, é um início de temporada muito ruim, vamos dizer. Muito abaixo. Tá devendo. Já tem com o time titular, vamos dizer, 3 jogos, uma vitória sobre o Vasco, uma vitória, sim, que teve uma dúvida por conta que o Vasco teve um jogador a menos, mas o Flamengo jogou bem, pela primeira jogo da temporada, jogou melhor que o Vasco. Contra o Fluminense conseguiu neutralizar o Flamengo e fez uma grande partida, fez por merecer a vitória. E ontem o São Paulo também fez por merecer. Uma coisa que eu observei desse início de jogo do Flamengo, acho que é a falta de criação, tá? Tipo, fica muito com a posse, ficou muito com a posse, só que não cria chances, não cria oportunidade. Eu acho que isso tá faltando, ser mais objetivo. Isso pode ser muito devido também no início de temporada, né? O pessoal tá fora de ritmo, o Flamengo jogou até os últimos dias de dezembro do ano passado. Assim, óbvio, o Corinthians também jogou, o Vasco também jogou, só que o Flamengo teve que viajar pro Catar, pegou o PSG na última rodada que ele teve um ano, é algo bem diferente. E acho que também faz diferença o Arrascaeta. Quando ele tá bem, o Flamengo é um, quando ele tá mal, o Flamengo é outro. Ontem você via, é o cara do time. Agora eu não sei com a chegada do Paquetá, mas o Arrascaeta ainda sem o Paquetá é o cara do time. E ontem a gente via essa falta de ritmo de jogo. Ele entrou no jogo no segundo tempo, em seguida que o Flamengo fez o gol, e o que era para crescer, que era a expectativa, o Flamengo só foi decaindo no jogo. Porque faltava, não tá naquele ritmo, aquele pique. Ontem mesmo ele perdeu uma posse no meio de campo, que quase gerou o terceiro gol do São Paulo, que mataria o jogo. E, assim, o Jorginho também é um cara mais experiente, tá numa idade mais avançada, mas ainda também tá sem ritmo. É um jogador que também faz muita diferença, cadencia totalmente o ritmo do jogo. Ontem não foi bem. O Samuel Lino, mais uma vez, entrou mal, muito mal, muito mal. E a outra mexida foi o Bruno Henrique, que também
não teve Quase muita não pegou na oportunidade. bola. O Quase não Arboleda pegou foi na bem bola. no passe individual. Sim, o Arboleda foi muito bem na partida e o Flamengo ficou nisso. Tem que melhorar essa questão de criação de jogadas. E é isso, acho que São Paulo fez para merecer a vitória. Parabéns à equipe de São Paulo, aos torcedores de São Paulo aí. Dê sua opinião também, o que vocês acham que vai ser a temporada do São Paulo? Se é um time que tem chance de brigar por alguma coisa, ou vai ser meio de tabela, ou até mesmo brigar para rebaixamento. E fala o que vocês acham do Paquetá, hein, rapaziada. O Paquetá chega pra quê? Ser o melhor jogador do país, craque ou só mais um? O que vocês acham? E outro ponto, Flamengo não vencendo no domingo, já começa uma crise na Gávea. Será que já perde a cabeça do Felipe Luiz? Não é possível. Será? Rapaziada, a gente fica aí com o nosso primeiro vídeo no canal. Se você gostou, deixe seu like. Não esqueça de comentar, deixar sua opinião sobre as perguntas que fizemos durante os vídeos. Seu like, seu comentário e seu compartilhamento é de extrema importância para o nosso canal, para o nosso crescimento. A gente está aí começando agora, a gente conta com a audiência e com a ajuda de cada um de vocês. E quem puder estar seguindo também a gente lá no Instagram, na Barreira TV. É muito importante também, rapaziada. A gente vai deixar o link do Instagram aqui embaixo para vocês seguirem. Esse, rapaziada, obrigado. E sejam bem-vindos ao Na Barreira TV.